Que Vamos lá, raio Elon, de né? troço, então, é FOF, mano? Que é esse negócio de FOF, né? E eu acho que a definição é a mais básica possível, né? Os FOFs são fundos que investem em outro fundo, né? Então, FOF é Fund of Funds, né? Fundo dos fundos, fundo de fundos. E ele é um fundo que investe em outros fundos. E a gente, como está no mercado assim de fundo imobiliário, a gente parece que só existe o FOF de fundo imobiliário, né? E não é verdade. Existem fundos que investem em outros fundos que não são fundos imobiliários, né? E a gente tem que passar um pouquinho, falar um pouquinho disso também, né? Para ver, para a gente entender bastante a teoria, né? Então tem o fundo de fundos imobiliários, né? Que é o fundo que investe em cota de fundo imobiliário. Tem o fundo de fundo multimercado, né? Tem o fundo de fundo de ações também, por exemplo. Então, o que é o fundo de fundo multimercado? Ele é um fundo que investe em cota de fundo multimercado. E o fundo de ações, né? Ele é o fundo que investe em cotas de fundos de ações. Então, existem essas três, pelo menos essas três classes aí de fundos que investem em outro tipo de fundo. Mas por que que, por exemplo, né? Para que eu vou investir num fundo que investe em outro fundo, né? O cara tem estratégias, né? Então ele consegue, através de uma determinada, por exemplo, o fundo tem um determinado mandato, ele fala, ó, invisto só em tal coisa aqui, né? Em ação desse tipo de empresa, né? Tem uma determinada estratégia. Então você compra diversas cotas de fundos. Ó, esse aqui é para estratégia, se o exterior for bem, eu vou investir nisso aqui. Esse aqui é para o Brasil, esse aqui é para commodity. Né? E tem um cara que está mais carregado em cada coisa. Você pega, junta essas estratégias todas em um fundo, né? E você acaba diversificando bem o seu risco. Né? Que é o que a gente faria também se a gente fosse investir em cota de fundos. Né? Você não compraria apenas um, né? Você compraria algumas cotas de fundo de ações para você diversificar, porque se um fundo só naufragasse, você não perderia todo o seu capital. Né? Então, vale essa questão da diversificação para você investir em cotas de fundo de multimercado, em cotas de fundo de ações, em cotas de fundos imobiliários também, né, Lon? Então, resumindo, é o seguinte: quando você entra num fundo, o que está acontecendo? Você tem um condomínio, né? Todo fundo é um condomínio. Você entra com uma fração ideal chamada cota, no qual você pode negociar um fundo aberto ou um fundo fechado. Fundo aberto qualquer é aquele que está sempre tendo captação. Você vai lá e faz o seu aporte, você pode fazer a entrada no fundo a qualquer momento. Você tem o fundo fechado que ele abre e ele só vai ter nova captação de dinheiro novo com emissão de novas cotas. E aí, quando você entrega o dinheiro, né, para o fundo de investimento, o que ele faz? Ele vai pegar aquilo e vai fazer uma alocação em um portfólio. Então, se você tem um fundo imobiliário, o portfólio dele são ativos que estão ligados ao mercado imobiliário. Se você tem um fundo de ação, ele vai investir em ações, ou se você tem um fundo de infraestrutura, ele vai investir em projetos de infraestrutura, ou ativos ligados à infraestrutura. E aí tem CRI, enfim, assim por diante. O fundo de fundos, o que ele faz? O portfólio dele vai ser constituído de outros fundos. Então, no frigir dos ovos, o que você está fazendo? Como a pergunta do Paulo no começo da live, você está contratando um gestor profissional que vai ser o síndico desse condomínio com um mandato, que vai interagir com o portfólio montado em cima de fundos para gerar um resultado para você, gerar lucro para você. Como isso vai acontecer? Ele tem uma estratégia em que ele vai poder negociar as posições de maneira ativa ou de maneira passiva dentro daquele portfólio com os ativos que você delegou a ele e fazer com que você funcione. Então, de certa medida, é como se você contratasse um gestor de uma carteira profissional para gerir uma carteira de fundos de investimento. Fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento multimercado, fundo de investimento de infraestrutura, ou um fundo que tenha tudo isso lá dentro. Você pode ter um fundo de fundos que investe no mercado imobiliário, no mercado de ações, no mercado de infraestrutura, né? E aí lá nos Estados Unidos é muito conhecido como hedge fund. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho, aprofundar mais sobre isso, né? Então, existem fundos imobiliários, né? Tem como é que é lá de Goiânia? Pegar?
Tegar, né, que já se propõe a ser um hedge fund, né? Tem outros fundos de investimento que já têm essa pegada, né, de ter esse posicionamento em muitos mercados para que ele tenha uma característica parecida com um hedge fund e que seja um fundo que tenha uma estratégia mais elaborada em que ele possa colocar ativos lá dentro que são diversificados e atuar de acordo com uma estratégia. Então, o que o fundo de fundos tem? Dependendo do mandato e da característica, ele tem uma flexibilidade de investimento. Ou seja, você tem um piloto automático ou você tem ali um piloto que vai tocar a sua carteira e vai te cobrar uma remuneração em cima disso. Basicamente, fundo de fundos é isso aí, certo, meu amigo Chino?